Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com você aqui mais uma vez para junto compartilharmos a palavra de Deus. Você está no programa Palavra da Cruz, um programa que preza pela pregação bíblica, pela exposição das Escrituras Sagradas. Durante toda essa semana nós vamos estar nos encontrando diariamente para estudarmos e refletirmos acerca das Escrituras Sagradas, acerca da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade para pedir para você se inscrever no nosso canal, você que está aqui pela primeira vez, para você compartilhar os nossos vídeos, para você curtir, para você divulgar para os seus amigos, familiares. O programa Palavra da Cruz é um programa sério, é um programa bíblico, é um programa que tem a proposta de expor as Escrituras Sagradas da maneira como elas são reveladas pelo nosso Deus. E, queridos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, com seus parentes. A programação da Constante TV é toda voltada para a família, é toda voltada para um crescimento espiritual, intelectual e também emocional. E o programa Palavra da Cruz, ele zela por expor as Escrituras Sagradas, como o próprio nome nos sugere, é a palavra de Deus, é a palavra da cruz de Cristo. E, queridos, é um privilégio estar aqui com você para nós meditarmos essa semana, para nós estudarmos a palavra de Deus mais uma semana. A minha oração é que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos conceda o entendimento, o privilégio de poder compreender a sua palavra. E, queridos, para essa semana nós vamos refletir num texto muito precioso da palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo João, um discípulo João, o apóstolo do Senhor Jesus, aquele que foi chamado pelo Senhor. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, do versos 15 ao verso 17. São somente 3 versículos, mas nós vamos refletir nele durante essa semana e a nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor nos conceda o entendimento da sua palavra. Já quero pedir para você pegar a sua Bíblia aí na sua casa, seu bloco de anotações, a sua caneta, o seu papel para você anotar e estudarmos juntos a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica? Diz assim a palavra do Senhor. 1 de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Diz assim o texto da palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São a palavra do nosso Deus, palavra preciosa, palavra eterna e palavra que não falha. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o autor desse texto maravilhoso, nós sabemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas Deus, em sua graça e misericórdia, usou homens, usou pessoas. E o homem aqui usado foi o apóstolo João, aquele que é chamado de o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus mais amava. É o mesmo autor do Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo João. É o mesmo autor do Apocalipse, aquele que estava na ilha de Patmos e por causa da palavra de Deus, ele encontrou-se na ilha de Patmos e o Senhor revelou-lhe grandes coisas, coisas futuras, coisas acerca do Senhor Jesus e acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Este é o autor bíblico, é João, o apóstolo João, o discípulo que caminhou muito perto de Jesus, que ele mesmo se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus mais amava. E João é conhecido como o apóstolo que prega o amor, que prega o amor de Deus, mas também o amor entre as pessoas. E essa carta do apóstolo João é uma carta muito preciosa. João começa falando acerca de Deus, que Deus é luz,
que nele não há trevas, e aqueles que estão em Deus andam na luz. Se nós não andarmos na luz como ele na luz está, nós mentimos para nós mesmos. E João vai discorrendo acerca disso. João fala do amor fraternal, João fala do amor de Deus, mas João também fala do amor fraternal, dizendo que nós devemos amar uns aos outros. E no texto que nós lemos, é interessante porque o tema do amor é um tema muito recorrente nas Escrituras Sagradas. O próprio apóstolo João, no evangelho que leva o seu nome, ele, ao referir-se do motivo pelo qual Deus entregou o seu Filho para que nós fôssemos salvos, João diz que o motivo foi o amor. É o conhecido versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João justifica o motivo pelo qual Deus entregou o seu Filho, é o amor. E João é o discípulo que prega o amor. O amor é um tema muito recorrente nas Escrituras. O apóstolo Paulo fala sobre o amor em 1 Coríntios 13, dizendo que restam, pois, 3 coisas: a esperança, a fé e o amor, porém o maior destes é o amor. E Paulo ensina que nós devemos amar uns aos outros. E João ensina que nós devemos amar uns aos outros. As Escrituras nos falam sobre o amor de Deus e sobre o amor que deve ser fraternal entre os servos do Senhor. É interessante que João, ele começa o texto que nós lemos, o verso 15, fazendo uma negativa, né? Ele dá uma ordem no sentido negativo, dizendo: não ameis o mundo. Ora, se nós devemos amar a Deus, se nós devemos amar as pessoas, João está dando aqui uma ordem negativa, dizendo: não ameis o mundo. Querido, nós temos que primeiro definir aqui o que é mundo, né? A palavra mundo aqui aparece, e no original grego a palavra cosmos é a mesma palavra usada lá em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo. É a mesma palavra que se descreve também o cosmos, o mundo criado por Deus. Então, como nós vamos diferir a que mundo João está se referindo aqui neste versículo, nessa sua fala? Que mundo é esse? Bom, o mundo aqui, pelo contexto, não é o mundo criado e nem é o mundo pessoas. O mundo a qual João se refere aqui, a qual nós não devemos amar, é o mundo de trevas, é o mundo pecaminoso, é o sistema que corrompe esta presente era, é o sistema de pecado deste mundo. Por isso João diz: não ameis o mundo. Este primeiro versículo, vamos ler o verso 15 completo, diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Ora, João não está dizendo aqui que nós não devemos amar a natureza criada por Deus. Nós não devemos amar aquilo que Deus criou com tanta beleza, com tanta perfeição, a natureza, os mares, os rios, a fauna, a flora, os animais, que nós não podemos amar a criação de Deus. Não é isso que João está se referindo. João está se referindo a um sistema pecaminoso deste mundo. Não ameis o mundo. Vamos ler um texto da palavra de Deus para nós tomarmos luz acerca. Em Romanos 12, 2, nós podemos ter o melhor entendimento acerca do que é este mundo. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que é o esquema desse mundo. Esse mundo, ele é corrompido pelo esquema. É o esquema de pecado, é o esquema que nos assedia, que nos quer fazer pecar, e tudo isso para nos distanciar de Deus. É por isso que João diz: não ameis o mundo e nem o que nele há. Mais à frente, nós vamos ver o que há nesse mundo. João vai qualificar o que há no mundo que nos assedia para nos fazer afastar de Deus. E ele diz assim, João continua dizendo: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque se alguém amar a este mundo de pecado, este mundo pecaminoso, com o seu sistema pecaminoso,
não há como o amor do Pai estar nele. É disso que João está dizendo. João diz: se alguém amar o mundo, porque é possível, e nós vemos, queridos, infelizmente, muitas pessoas amantes do mundo, pessoas que amam as coisas do mundo. Não estamos nos referindo ao mundo criado, estamos nos referindo ao mundo caído, ao mundo de pecado, a um mundo que não glorifica e que não agrada a Deus, a um mundo que busca os seus próprios prazeres. E nós vamos ver mais adiante, nos outros dias, nós vamos estudar e ver que João qualifica quais são essas características do mundo. João diz o que? Se alguém amar o mundo, é possível que alguém ame o mundo? Sim, é possível. As pessoas estão caídas, mortas em seus delitos e pecados, e elas amam. Multidões amam ao mundo, ao pecado, amam a mentira, amam aos seus próprios desejos, amam aquilo que os seus olhos veem, amam aquilo que a sua carne deseja, e com isso elas deixam de amar o Deus Criador de todas as coisas, elas deixam de amar o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas. Se alguém ama o mundo, João diz, o amor do Pai não está nele. Há uma incompatibilidade. Eu não posso dizer que Deus, o amor de Deus está em mim, se eu amo as coisas do mundo. João é muito claro ao dizer isso. Em Mateus 6, 24, vamos ler um texto da palavra de Deus? Mateus 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Lógico, nós não podemos servir a Deus e ao mundo, nós não podemos amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Lembre-se, nós não estamos nos referindo ao mundo criado, à criação exuberante de Deus, e não estamos nos referindo ao mundo das pessoas. Como João descreveu em João 3,16, Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Nós devemos amar a natureza que Deus criou, devemos amar as pessoas que são imagem e semelhança de Deus, mas nós não devemos amar o mundo de pecado, e nem amar a natureza, e nem amar pessoa alguma acima do nosso Deus. Só Deus deve ser amado e deve ser honrado de forma soberana e no lugar que lhe é devido, o lugar de primazia em nossos corações. Queridos, nós vamos nos encontrar no decorrer desta semana para continuar estudando e vendo aquilo que João qualifica como este mundo de pecado, este mundo caído, e aquilo que são aquilo que João qualifica como o conteúdo do mundo, né? Nem o que há no mundo. E o que há no mundo nós vamos aprender nos outros dias. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.